bem? Aqui quem fala é o professor Evaristo Matos, trazendo aqui para vocês a correção da nossa atividade da página 112, né? Nossa atividade sobre a ideia intuitiva de função, ok? Nessa primeira questão que nós temos, ó, considere a situação do exemplo acima. Qual o preço de 6 caixas de suco? Esse exemplo acima, o exemplo acima a que ele se refere era o exemplo da explicação da matéria, onde cada caixa de suco valia o preço de R$ 2,80. Então, nesse caso, nós criamos a lei da função, né? P, que é o preço, seria igual a quanto? 2,80, que é o preço de uma única caixa de suco, vezes N, onde esse N seria o total de caixas de sucos que a pessoa chegasse a comprar. Então, qual é a lei da função? P é igual a 2,80 vezes N, ou seja, o preço vai variar em função da quantidade de caixas compradas. No item A ele fala que a pessoa comprou quantas caixas? 6 caixas, então P vai ser igual a quanto? P vai ser igual a 2,80, né? 2,80 vezes, quem é o valor de N? 6. N quer dizer o total de caixas compradas, foi comprado 6 caixas. Então P vai ser igual a quanto? 2,80 vezes 6, vamos fazer a continha aqui, né? 6 vezes 2,80, ok? 6 vezes 0 vai dar quanto? 0, né? 6 vezes 8, 48, vai 4 aqui. 6 vezes 2, 12, 4 que foi, 16. Agora, aonde é que colocar a vírgula, professor? É só você olhar aqui, ó, tem quantas casas depois da vírgula? Tem o 8 e o 0, duas casas. Nesse caso, no resultado final também tem que ter duas casas, você contando da direita para a esquerda. 1, 2. Então, se ele comprar 6 caixas de chocolate, vai gastar R$16,80. Esse é o resultado do item A da primeira questão, beleza? No item B ele pergunta aqui, quantas caixas de suco podemos comprar com R$ 22,40? Nesse caso eu posso dizer que 2,80, né, vezes o valor de N vai ser igual a R$ 22,40, que é o preço, o dinheiro que ele gastou para fazer a compra de sucos. O X da questão é saber quantas caixas de suco deu para ele comprar com esse dinheiro. Então nós queremos descobrir o valor de N, tá certo? 2,80 vezes N vai ser igual a 22,40. Aqui nós podemos usar a operação inversa, né? Aqui é uma pequena equação. 2,80 vezes N é igual a 22,40. Eu estou dizendo o quê? Que 2,80 vezes o valor de N é 22,40. Eu posso descobrir usando a operação inversa. Quem é o inverso da multiplicação? A divisão. Então eu vou dizer que N vai ser igual a 22,40. O 2,80 que estava multiplicando agora vai passar dividindo, ok? Então vai ficar 22,40 dividido por 2,80. Professor, não entendi muito bem esse exemplo. Observe aqui, ó, vou exemplificar para vocês bem aqui, nesse espaço aqui. Se eu digo que 2 vezes 5 é igual a 10, tá bom? 2 vezes 5 é igual a 10, é uma igualdade, né? 2 vezes 5 é 10, 10 também é 10. Se eu digo que 2 vezes 5 é igual a 10, eu também posso dizer que esse 5 aqui que está no meio é igual a 10 sobre 2. Ou seja, o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Nessa situação, exemplo aqui, o 5 é como se fosse esse N, entendeu? Se eu digo que 2,80 vezes N é igual a 22,40, eu posso dizer que N é igual a 22,40 dividido por 2,80. Da mesma forma aqui, ó, 2 vezes 5 é igual a 10, então 5 é igual a 10 dividido por 2. Não é verdade? 10 dividido por 2 também não dá 5. Então 5 é igual a 10 dividido por 2, ok? Agora é só a gente fazer essas continhas. 22,40 dividido por 2,80. Para facilitar o nosso trabalho,
vamos cortar esse zero, né? Tem um zero no numerador e tem um zero no denominador. A gente pode cancelar um com o outro. Restou quanto? 22,4 dividido por 2,8. É uma divisão com números decimais, né? Números com vírgula. Então, como é que a gente resolve esse tipo de situação, tá bom? Só você armar a continha. 22,4. O zero não existe mais porque nós cancelamos. Dividido por 2,8, ok? Nesse tipo de situação, a primeira coisa que você faz é conferir as casas decimais no dividendo e no divisor. Aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui também tem uma, então beleza, tá tudo ok. É só você cancelar a vírgula, esquece, faz de conta que você não está mais vendo a vírgula. Agora você vai trabalhar com 224 dividido por 28, entendeu? Quantas vezes, né, o 28 cabe em 224? Exatamente 8 vezes, tá bom? 8 vezes 28 vai dar exatamente 224. 224 para 224, 0, então a resposta vai ser 8. Então, N vai ser igual a 8, ou seja, com R$ 22,40 ele pode comprar, certo? 8 caixinhas de suco, beleza? Agora no item C, copie e complete, né? Você vai considerar a mesma lei da função. E aqui no item C tem duas situações, a situação 1 e a situação 2. Na primeira situação, se N é igual a 20, então P é igual a quanto? Aí você vai usar a mesma lei da função. P, que é o preço, né? Igual a 2,80 vezes N. Aí está perguntando se N é igual a 20, então P é igual a quanto? É só substituir o valor de N por 20. P vai ser igual a 2,80 vezes, esse pontinho quer dizer vezes, né? Sempre é bom lembrar. O valor de N é 20. P vai ser igual a quanto? É só você resolver. 20 vezes 2,80. Sempre que você multiplica por algum número que tem um zero aqui na direita, é só você deixar o zero sobrando, ok? Você baixa logo ele e vai multiplicar só por 2. 2 vezes 0 vai ser 0. 2 vezes 8, 16. Vai um aqui para cima, 2. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Atenção na colocação da vírgula. Se aqui tem casas depois da vírgula, no resultado final também tem que respeitar essas casas. Aqui tem uma, duas. Então no resultado final também tem que ter uma, duas, da direita para a esquerda. Então ficou 56. P é igual a R$56, tá bom? Ok? Então se ele comprou 20 caixinhas de sucos, ele vai gastar um total de R$56. A segunda situação, se P é igual a 42, não é isso? O N vai ser igual a quanto? Então, P igual a 42 é o preço. Isso quer dizer o quê? Que ele gastou R$42. Então, para facilitar o nosso trabalho, nós podemos dizer que 2,80N é igual a 42. 2,80 vezes N é igual a 42, tá bom? Mesma situação da questão aqui do item B, né? 2,80 vezes N é igual a 42. Então eu posso dizer que o N vai ser igual a 42 dividido por 2,80. Aqui eu não posso cancelar ninguém, né? Por que eu não posso cancelar ninguém? Porque não, tem zero embaixo, mas não tem zero em cima. Então vai ficar exatamente 42 dividido por 2,80, beleza? Então, como é que fica essa continha, professor? Primeira coisa, em conta, em divisão envolvendo números decimais, você tem que igualar as casas decimais. O total de casas que tiver no divisor também tem que ter no dividendo. Observe, no divisor tem duas casas decimais, no dividendo não tem nenhum, então tem que igualar. 42,00 dividido por 2,80. Depois que você iguala as casas decimais, segundo passo é esquecer a vírgula. Então agora você vai considerar que você tem 4.200 dividido por 280, beleza? 42 dá para dividir por 280? Não.
420 dá, né? Então você vai pegar 420 dividido por 280, vai dar 1, tá bom? 1 vezes 280 é 280. 280 para 420, né? 0 para 0 é 0. 8 para 2 não pode, você vai pedir um emprestado aqui no 4, o 4 vai ficar 13, onde era 2 vai ficar 12. 8 para 12 é 4, 2 você não vai dizer mais para 4, vai dizer 2 para 3, que é 1. Sobrou quanto? 140, então você vai baixar esse último zero aqui. Ficou 1.400, não é isso? 1.400 dividido por 280 vai dar 5. 5 vezes 280 vai dar 1.400. 1.400 menos 1.400, 0. Então a resposta final aqui, 15. O valor de N vai ser igual a 15, ok? Se ele gastou R$42, né? O preço foi R$42, ele conseguiu comprar 15 caixinhas de suco. Agora vamos para a segunda e última questão, que é bem mais tranquila, né? Bem simples. Observe o enunciado. Pedro, né? Pedro tem 5 anos a mais do que Alice. Copie no caderno e complete. Então sempre mentalize isso. Pedro tem 5 anos a mais do que Alice. Se Alice tem 7 anos, então Pedro tem quantos anos, né? Aqui faltou um quadrinho bem aqui no meio, tá bom? Considere que aqui no meio tem um quadrinho. Se Alice tem 7 anos, então Pedro tem quantos anos? É só você somar, certo? 7 mais 5. Por que 7 mais 5, professor? Porque o Pedro é 5 anos mais velho. Então, se a Alice tem 7 anos, o Pedro vai ter 7 anos mais 5, porque ele é 5 anos mais velho. 7 mais 5, 12. Então, quando a Alice tiver 7 anos, o Pedro vai ter 12 anos. Quando a Alice nasceu, o Pedro tinha quantos anos? Se ele é 5 anos mais velho, logicamente ele já tinha 5 anos. Beleza? Agora a C. A C, alguns alunos acharam um pouquinho complicado, mas é só questão de prestar atenção. Se Y representa a idade de Pedro e X a idade de Alice, então a igualdade que dá o valor de Y em função de X é só para você resolver. Ó. Y representa quem? Y representa Pedro. Certo? Ele vai ser igual a quanto? A idade de Alice, que é X. X é a idade de Alice. Quantos anos Pedro é mais velho que Alice? 5 anos. Então, sempre a idade de Pedro vai ser igual à idade de Alice, que é X, mais 5, entendeu? Qualquer idade que o Pedro tiver vai ser igual à idade de Alice, que é X mais 5, porque ele é sempre 5 anos mais velho do que a Alice, ok? Então, é só você fazer essa comparaçãozinha que em qualquer situação vai dar certo. Sempre a idade de Pedro vai ser igual à idade de Alice mais 5. Então, se a Alice tiver 10 anos, o Pedro vai ter 15, porque é X mais 5. Se a Alice tiver 12 anos, o Pedro vai ter 17. Então, sempre a idade de Pedro vai variar em função da idade de Alice mais 5, ok? Porque ele é 5 anos mais velho. Então, pessoal, essa foi a resolução aqui da nossa atividade sobre função. Espero que todos tenham gostado, né? Quem gostou aí, dá aquele like, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Matemática aqui com o professor Evaristo Matos. Valeu e até a nossa próxima videoaula aqui no nosso canal de matemática.